Prontinha? Prontinho. Então vamos lá. Olá, amigos e amigas da revista Coaching Brasil. Estamos aqui para mais um vídeo. Nossa edição número 134, a segunda edição, falando sobre os IDGs, Inner Development Goals. E hoje vamos conversar com Juliana Elorza, que participou desse nosso dossiê da edição 134, com o artigo Como os IDGs se entrelaçam ao enxergar o que está além de nós. Já percebeu que o papo vai ser profundo, né? Ju, seja muito bem-vinda a esse papo aqui. Gratidão imensa pela sua participação no nosso dossiê. Obrigada, Luciano. É um prazer estar aqui de novo, mais uma vez, né? Muito bom. Escrevendo e gravando É e isso aí. conversando sobre coisas legais da vida. Show de bola. Muito bom. Então, vamos começar como a gente sempre começa. E a pergunta é sempre a mesma. A primeira pergunta é sempre a mesma. Está preparada? Manda. Vamos lá. Juliana, quem é você? Pergunta bem simples, tá? Quem eu sou, não sei até hoje, porque cada dia eu mudo de ideia. Quem eu estou hoje, neste momento, julho de 2024, sempre em busca. Difícil, hein? Posso falar o que eu faço, quem eu sou? Aí o que Olha, todo hoje mundo fala, é o que faz, é a o que todo carreira, o mundo que é fala. formado, mas não é nada O que disso eu que eu for, quero né? saber. A gente quer Ah, mas saber isso está no quem é LinkedIn. Eu você. sou uma pessoa curiosa, eu sou bastante curiosa, persistente. Eu tenho me encantado com músicas. Eu vou te falar uma coisa que está acontecendo nos últimos 2 dias. O meu filho de 14 anos me falou que ouviu, uma música no acampamento e que ele não conhecia e todo mundo sabia cantar. E a gente já tinha feito, né? Às vezes eu brinco com ele que eu preciso cuidar da educação cinematográfica e a educação musical dele, e eu apresento coisas do passado. Hum, Então, nós estamos visitando músicas do passado, músicas brasileiras só, nesses últimos 2 dias. E tivemos uns momentos de cumplicidade bem legais de cantar em casa, gostoso. E é isso que tem acontecido. que Essa delícia. presença, indo um pouco para os IDGs, a minha presença de hoje e de ontem, isso foi ontem e hoje, foram musicais. E nenhum dos dois canta, os dois desafinam, mas não tem problema. Ah, não tem problema também, porque o Beto Guedes ele desafina, Nando Reis também desafina, né? João Gilberto Não também fez, o jornalista. desafinava. Então, assim, estamos em muito boa companhia, muito boa companhia. Sabe que você falou agora, você falando, né? é, Você usou de novo a palavra encanta. E é gozado que a palavra encanta está na primeira frase do seu artigo. E eu achei isso lindo, porque no espanhol essa palavra ela é muito, muito usada. E no português não. Então eu acho muito lindo usar essa palavra, encantar, algo me encanta, né? E é assim que eu quero começar esse papo com você. Quero ler o primeiro parágrafo que você escreveu, que você diz assim: a estrutura dos IDGs me encanta. Para uma pessoa racional como eu, essa estrutura oferece uma maneira de organizar os meus sentimentos, instintos, afetos e percepções. Consigo trazer as emoções para o campo da razão, para nomear, distinguir, individualizar e organizar, e então devolver as minhas emoções, já processadas, para o campo da intuição. Em outras palavras, ao transitar livremente entre cérebro, coração e mãos, penso, sinto e ajo com clareza. E aí você diz, melhor me explicar. Então vamos lá, explique-se, Juliana. Hum, eu acho que eu me tornei uma pessoa muito racional de processar sentimentos e ações. E às vezes a gente não precisa, eu vou falar por mim, às vezes eu não preciso entender. Isso foi uma descoberta recente muito legal. Eu não preciso entender para aceitar que as coisas existem. Elas simplesmente existem. Então, uma pessoa acredita em alguma coisa, gosta de alguma coisa, e mesmo que eu não entenda, eu preciso considerar essa existência e aceitar que ela exista, gostando eu ou não. E eu acho que isso sai, então,
né, daquela primeira percepção cognitiva e entra no coração, de simplesmente estar ali, essa presença, de gostar ou não gostar, de entrega, de faz sentido estar ali, sem análise, só essa intuição. E eu acho que foi então daí que eu vim, que eu trouxe essa história, né, trazer as emoções para o campo da razão, para eu organizar e processar os meus sentimentos, principalmente os sentimentos que me trazem uma emoção negativa. A emoção negativa é importante, tristeza, raiva, fúria, elas são importantes porque elas são um sinal, mas qual é o gatilho, né, dessa emoção? Então, para que isso não aconteça de novo, ou para que eu vivencie isso, eu trago isso para a razão. Por que que eu estou com raiva agora? Ou, né, hipoteticamente, porque neste exato momento eu não estou. Mas por que que eu estou com raiva? Porque eu sinto inveja. É difícil alguém admitir isso, né? Eu sinto Uhum, raiva, eu sinto inveja, eu sinto tristeza. Ah, tá tudo bem. Não, não tá. Mas o fato de eu acho que eu aprendi isso, a sentir essas coisas e simplesmente perceber, estou com raiva, estou com inveja, estou triste. Por que que isso aconteceu? Por causa desse determinado, dessa circunstância. Ah, ela faz sentido, é coerente sentir alguma coisa assim. No caso da inveja, né? Por que sinto inveja disso? Ah, eu gostaria de ter isso. Não, eu não gostaria. Então, esquece o assunto. Eu gostaria, então, né? Faça alguma coisa para isso. Então, eu posso agir de acordo com os meus sentimentos e com o que eles significam, mas agindo na razão em decorrência de uma emoção. Porque agir na emoção negativa dá besteira. Eu sempre fui muito impulsiva, racional e impulsiva. Então, eu acho que eu tenho aprendido a entender um pouco a ação, em vez de simplesmente a reação. Deixar de ser impulsiva e ser mais responsável pelas minhas ações e, ao mesmo tempo, ah, vivenciando todas elas como elas vêm. uhum. Está gostando desse vídeo? Esse é o momento de você deixar um like, inscrever-se no nosso canal e recomendar o nosso vídeo, compartilhá-lo com amigos e amigas que possam se beneficiar dele. Continue assistindo. Faz sentido ou nenhum sentido? Está muito abstrato, né? Faz todo sentido, Para mim faz todo. faz todo sentido. E você falando, né, eu lembrando aqui das minhas próprias experiências e reflexões, e uma delas foi assistindo um vídeo, porque assim, a emoção é uma coisa que está presente no meu trabalho de uma maneira mega baita integral, né? E assistindo alguns vídeos de palestras há muitos anos atrás, uma grande especialista em campo emocional, ela falava assim, a primeira coisa que a gente vai combinar aqui é o seguinte, não tem emoção positiva e emoção negativa, só existe emoção. Uhum, Ela falou, a hora que você parar de nomear bom e ruim, é mais uma dicotomia que você está escapando dela. E você está conseguindo enxergar o mundo numa integralidade maior. Aquilo para mim fez um sentido muito grande. E de lá para cá, depois que eu tirei esses rótulos, ficou muito mais gostoso de saborear, né? Ficou muito mais gostoso de saborear a raiva, né? Falando, essa raiva é boa também, tudo é bom porque tudo tem o seu próprio lugar, né? E adorei a reflexão sua. E continuando aqui, você diz que um dos pontos, né, do IDG que para você está tendo uma ressonância muito grande é a questão do relacionar, né? E aí, você conta uma história que é muito legal, queria que você contasse um pedaço dela. Quando você relaciona esse negócio do relacionar-se com a questão da gratidão. Queria que você falasse um pouco disso, Jô. Ah, essa história foi a. São várias coisas que estão pipocando aqui na minha mente, mas que eu comecei a observar que eu vejo a gratidão muito perto da apreciação. Uhum, Quando eu vi a estrutura dos IDGs, a primeira coisa que eu olhei foi: não tem nem perdão nem gratidão. E perdão, de fato, eles já perceberam que fez falta.
Uhum. Até na próxima revisão é capaz de ter isso. Já surgiu nas pesquisas, Que a legal. pesquisa global que está acontecendo nesse ano já surgiu. Agora, a gratidão está dentro de apreciação. E aí, como uma pessoa, às vezes, né, que vai exatamente isso que eu vou falar, olhando só do meu ponto de vista, eu falava assim, mas está errado, porque quando a gente olha, né, Hum, daqui para o mundo, eu só olho dessa lente minha e eu vejo crítica. Então, quando eu consigo apreciar, eu consigo ver. ah, não, é o contrário. Quando eu olho só da minha lente, só do meu olhar, de um olhar egocêntrico, eu só consigo ver o que está certo, o que está errado e uhum, avaliar do meu ponto de vista. uhum, Então, é um olhar único, unilateral, que não consegue ver todos os outros pontos de vistas. uhum, Então, é muito fácil eu perceber o que está bom ou o que está suficiente, descartar e olhar o que está faltando, ver a falta. E olhando essa falta, vem a crítica. Então, uma pessoa que só olha do seu ponto de vista, que não tem empatia, que não tem, não que eu tenha, mas é um exercício que eu tenho o feito, exercício. né? De tentar olhar das outras perspectivas. Então, olhando só da minha perspectiva, é muito fácil ver a falta e criticar. Uhum, E aí passa a ser uma visão de escassez, porque eu só sim. vejo o que falta. Ao olhar dos outros pontos de vistas vários, eu consigo apreciar o que existe em outros pontos de vistas que eu não conseguia olhar por conta própria, não conseguia perceber por conta própria. E aí, essa apreciação, como vem um monte de outras coisas que eu, por conta própria, não conseguia ter visto, aí que vem essa abundância. E eu só consegui fazer essa virada de sempre olhar, e eu fui treinada. Eu trabalhei como advogada por muitos anos para analisar risco. Então, eu fui muito Uhum, treinada para olhar onde está o problema. Aqui é um problema, aqui é um problema, aqui é um problema. Vamos consertar. Então, de repente, parar de olhar problemas e começar a olhar oportunidades no todo, para achar oportunidade, tem que olhar o macro, não dá para ficar sim. olhando só o detalhe. O detalhe é o problema. Então, foi o exercício da gratidão que me fez conseguir olhar esse todo. Porque quando eu comecei a observar as coisas boas que aconteciam comigo, comecei a observar que tinha muitas. E eu presto atenção muito nas coisas pequenas ou nas coisas passageiras que normalmente não seriam consideradas. E ao dar vida a elas e dar uma importância a essas coisas pequenas, Uhum. elas passam a tomar forma, né? A ocupar um espaço que antes elas quase que não existiam. E eu comecei a perceber quantas coisas boas eu tenho na minha vida, no dia a dia, no ao meu redor, como às vezes coisas que talvez eu olhasse como críticas ou como a meu desfavor, são simplesmente a vida acontecendo. Uhum, Então, esse foi olhar através do ponto de vista da abundância, da gratidão, que me fez passar a apreciar mais e a perceber mais pontos de vista. uhum, Mesmo que eu não queira, que eu não goste, que eu não aprecie, eles existem. Então, acho que foi essa a grande virada. E assim, quando eu falo coisas pequenas, conseguir chegar na hora, na reunião, para mim, já é eu dou um sorriso, eu pontuo isso, oba, hoje deu certo. Ah, eu consegui, me organizar para fazer o que eu queria fazer hoje. Eu saí, ontem eu estava fazendo uma reunião, eu estava aqui exatamente nesse lugar, e era no fim da tarde, bate o sol aqui. Então, estava uma luz forte, e teve um comentário sobre isso. Então, pequenos acontecimentos corriqueiros que passam a ser notados, e aí eles ganham vida porque eles passam a ser notados, e isso se torna objeto de gratidão. E aí aí eu passo a lembrar do dia, por exemplo, aconteceram várias coisas na reunião de ontem. Eu lembro dessa história do raio de sol batendo, em vez de lembrar de outras coisas desagradáveis que talvez tenham acontecido. E aí as uhum. minhas lembranças e a minha memória passa a ser seletiva, sim, mas passa a ser seletiva de alguma coisa boa. Você pode perguntar para duas pessoas que estiveram em um evento que vão relatar de formas diferentes a mesma coisa, o mesmo Exatamente. acontecimento, porque cada um se lembra de uma parte. Uhum.
Cada um Acho que vem foi impactado, né, de uma forma diferente. mas nós podemos, foi impactado é uma coisa passiva, né? O evento Uhum, aconteceu e me impactou, mas a forma pela qual eu me posiciono pode mudar esse impacto. sim. É, Acho que tem que, muito a ver com a lente, né? Eu gosto muito dessa essa metáfora da lente que a gente usa, né? O óculos que a gente usa. E dependendo mas, da cor da nossa lente, é como a gente enxerga o mundo. Porque não tem mundo. O que tem é a minha interpretação do que eu estou vendo. Então, uhum, tudo acontece dentro de mim, né? Esse daí é o começo de tudo, né? O exato. começo da confusão. E quando a gente ganha essa visão que nem você fala, apreciação, eu estou expandindo, né? Eu estou expandindo essa visão. Isso faz uma diferença total em como é que a gente vê a vida, vê as pessoas, o mundo e se posiciona, né? O posicionamento aí é o fundamental. E aí você falando, eu estava lembrando aqui e pensando, né, numa frase que é um clichê, né, que diz assim, que a gente só valoriza as coisas a hora que a gente perde. Ok, isso é um clichê, tudo bem. Mas eu passei por uma experiência pessoal de uma época que, por causa das minhas corridas, maratonas e coisa e tal, eu desenvolvi uma hérnia de disco, né, famosa, famosa L5 lá na base da minha coluna. E tive crises de hérnia, assim, tremendas, de sentir uma dor horrível, de não conseguir entrar do carro, sair do carro, não conseguir abaixar, enfim. E aí, eu lembro nitidamente uma vez que eu estava no consultório para ser atendido, e eu observava as pessoas que chegavam e saíam, e as pessoas chegavam e sentavam na cadeira, e aí elas eram chamadas, elas levantavam da cadeira, e eu olhava e falava, cara, sentar e levantar, vendo a pessoa fazer, é tão simples. Eu não estou conseguindo fazer. Quando eu sento e me levanto, é uma dor tão lancinante. E aí é interessante, né, como que isso ajuda você a desenvolver esse exercício da gratidão, né? Porque Depois é que... exatamente esse É, ponto. é, É, quando você olha, estava olhando pelo lado da crítica. Aí uhum, precisa de um fato relevante, uhum, drástico, para falar, opa, eu tinha muito. E a gente tem a chance de mudar sem passar pelo fato relevante drástico. exatamente, exatamente. É aí que está a É, mágica eu do faço negócio. parte de um grupo que é um grupo espiritual, de trocas, enfim, um monte de outras coisas. Mas teve uma pessoa que deu um depoimento outro dia que me marcou, que ela falou assim, ela estava falando de gratidão e ela falou, eu tenho todas as partes do corpo, eu posso ir e vir e eu posso me mexer quando eu quiser. Ela começou a falar algumas coisas assim e eu fiquei pensando, nossa, a gente leva isso, considera isso como fato, né? Uhum, Como se fosse já um básico, mas não é. Eu poderia não ter uma parte do corpo, eu poderia sim. ter restrição de movimento, eu poderia né, ter outras tantas restrições Uhum, de habilidades que eu simplesmente considero como se fossem óbvias, mas sim. elas não são. Uhum, Era, I exatamente. take it for granted, era em inglês isso, eu falei, eu não sei como que era isso, mas assim, a gente considera como se elas fossem quase que existentes, mas elas não são, elas são coisas que podem não estar mais aqui. Exatamente, de um momento para o outro podem não estar mais. E assim, o seu artigo é uma preciosidade muito linda dentro desse nosso dossiê, e nós estamos falando entre aspas, de coisas racionais, mas lembrando que nós somos seres puramente emocionais e é por aí que tudo acontece. Falando de mundo, falando de organização, falando de empresa. Então, aqui nós estamos falando para muitos líderes, né, que podem estar esperando só um papo muito racional. Eu gosto muito de escapar desse papo racional para trazer o humano. E trazendo muito humano para esse nosso papo, eu queria que você contasse um dia que seu filho, com 8 anos, chegou para você e fala: Mãe, me ensina a rezar. Aí, Eu não me lembro direito isso, quando foi, mas foi naquela época que eu acho que ele estava descobrindo as coisas. Uhum, E aí eu trouxe essa história, né, de em vez de falar uma reza decorada,
que vamos pensar em três coisas legais e uma coisa chata. E eu perguntava assim, como foi na escola hoje? Ah, não aconteceu nada. Tem alguma coisa para você me contar? Não. E quando eu falava, me conta três coisas legais e uma coisa chata, aparecia muita história. Uhum. Às vezes ele falava, pode falar mais de três? Pode. Ou se pode. E aí eu comecei a colocar, fala uma coisa chata, para ver se tinha alguma coisa acontecendo, porque ele Sim. seguia, né? Hum. Então começou a aparecer muita história legal. Então foi uma forma também interessante de agradecer as coisas boas, fazer uma válvula de escape para alguma angústia que ele tivesse, gerar uma forma de eu conseguir entrar no Uhum. mundo dele sem ficar naquele interrogatório de mãe, né? Me conte como, o que aconteceu hoje na escola? É, E a criança não fala nada, né? achei E é um lindas. horário, porque curiosamente as crianças trazem as histórias mais interessantes na hora de dormir, às 9 da noite, quando você fala assim, escuta, agora não é a hora. E vem aquelas coisas espetaculares. Então, Hum. começar isso também foi uma forma de abrir essa conversa, sem esperar aquela angústia ficar. E uma forma de apaziguar as angústias dele e as minhas. Uhum. Então, acho que foi daí que veio isso. Muito legal, muito legal. E aí, tem duas palavras aqui que estão muito presentes no seu texto, né? Que é a questão da gratidão e apreciação, né? Que você já falou. E eu queria trazer muito isso para quem está ouvindo a gente, né? A importância de você apreciar o que está acontecendo. Então, vamos pensar agora num líder que está dentro de uma organização, trabalhando. Quando a gente fala de cultura organizacional, as pessoas costumam ir para um lado muito racional. E eu gosto de trazê-las para um lado mais, eu não quero dizer simplesmente emocional, mas é para o lado contemplativo. Então, antes de você querer fazer qualquer mudança dentro de qualquer empresa, ou dentro de qualquer família, dentro de qualquer organização humana, a primeira coisa a fazer é observar, apreciar como é que aquela organização funciona, para ter essa compreensão. E quando você se desliga dos teus julgamentos de querer consertar, eu vi isso aqui, para mim está errado, então já deve ser feito assim. Você já quer mudar as coisas? Quando você escapa desse lugar, você consegue simplesmente apreciar, você ganha um outro campo de trabalho, um outro campo de vida. Então, eu queria trazer muito essa reflexão para quem está ouvindo a gente. A importância desse apreciar, seja no mundo organizacional, na família, e queria que você fizesse esse entrelaçamento dos IDGs com essa apreciação. No mundo organizacional, eu acho que uma das coisas, isso é um aprendizado que eu tive, estudando técnicas de negociação. A gente quer Na negociação, a gente quer mudar a opinião do outro para fazer o outro concordar com o que a gente quer, mas a gente quer mudar a opinião do outro sem nem saber o que o outro pensa. Exato. Então, é, é como se eu falasse assim: vem aqui, eu quero que você venha aqui onde eu estou, mas eu não sei onde você está, então eu estou jogando às escuras. Se eu Uhum, sei onde você está, que é como você pensa, eu posso ir até aí e falar: escuta, eu entendo esse ponto, mas vamos, né, e trazer para o meu pensamento, para o meu desejo. uhum, Então, trazendo isso para as organizações, eu acho que a apreciação pode ser exercitada através da escuta. A escuta sem a escuta pela escuta, por considerar a opinião do outro. Nós brasileiros culturalmente temos muito medo de falar não para uma outra pessoa. Então a sim. gente mente. É. Você gostou? Gostei. Mentira. Você vai fazer isso? Vou. Mentira. Então, deixa comigo que eu resolvo. Não vai fazer. Eu já sei que eu estou falando que eu não vou fazer, mas eu falo que sim porque eu tenho medo de falar que não, Uhum, medo de ofender. Então, se eu posso simplesmente escutar, eu escuto a sua opinião, eu não sei o que eu vou fazer a respeito. Por enquanto, o que eu te ofereço em troca é escutar e considerar. Isso já é um caminho gigantesco nas organizações. Tem, assim, se os líderes escutassem o que a equipe pensa, não precisa passar adiante, não precisa tomar uma providência que seja relativa àquilo. Só escuta e considera a pessoa se sente. A gente tem os dois desejos fundamentais, isso vem de paternidade, né?
as crianças precisam se sentir que elas existem, que elas estão vivas e que elas uhum, estão seguras. E uhum, transferindo isso para o ambiente corporativo, um líder precisa fazer com que alguém da sua equipe se sinta que exista, né, existente e uhum. seguro. Então, ao escutar a preocupação de alguém, o líder fala: Você existe. Eu vejo que você está aí. Você está seguro porque eu estou te escutando. Eu vou fazer o que você está pedindo? Não, eu não posso. Não precisa nem se explicar Sim. justificadamente, mas só escutar e reconhecer a existência daquela pessoa e aquela preocupação. Eu acho que já é um caminho gigantesco. Então, tudo isso, se a gente pegar os cinco elementos, os cinco pontos básicos lá do IDG, o primeiro é o ser, né? Nós estamos falando profundamente sobre o ser, o quanto que eu tenho que olhar para mim, que eu tenho que expandir o meu modo de ser, de ver o mundo, ouvir mais, contemplar, julgar menos. Então, assim, o grande trabalho, e o IDG é maravilhoso por isso, começa no eu. E as pessoas são muito impacientes. E qualquer coisa que vai mexer no eu, as pessoas, de uma maneira geral, claro, obviamente, elas colocam de lado, que elas sabem que vai dar muito trabalho. Olhar para mim dá trabalho. Dá trabalho. É muito mais fácil eu corrigir o outro, é muito mais fácil eu querer que o outro se adeque ao meu jeito de ser, à minha forma de estar e coisa e tal. Então, é, eu acho sensacional isso, né? Esse incentivar as pessoas a começar para olhar para si, para depois você olhar para o outro, né? Isso é fundamental, né, Ju? Isso é fundamental. Agora, olhar para si, nós somos seres sociais. Uhum, Então, olha que interessante. Você falou do ser, né? A primeira competência do ser é a bússola interna. E eu peguei aqui para ler uhum. para você o que significa a bússola interna do ponto de vista Legal. dos IDGs. Ter um profundo senso de responsabilidade e comprometimento com valores e propósitos relacionados ao bem comum. A primeira vez que eu li, eu não me dei conta disso. Olha que Uhum. interessante, relacionados ao bem Ó, comum. bem comum. Porque se for só para mim essa bússola Uhum. interna, não se sustenta por causa da Exatamente. interdependência entre os seres humanos. Exatamente. 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 E indo à sua pergunta, sim, é difícil olhar para dentro. Mas quantas vezes as nossas críticas aos outros não são simplesmente espelhos? Ó, com certeza. Com Uma certeza. vez, uma psicóloga, eu cheguei reclamando de uma amiga que estava falando não sei o quê, tarará, tarará, e uma psicóloga falou assim: Escuta, quanto tempo você conhece essa pessoa? E era pouquíssimo. E ela falou: Uma pessoa que está na sua vida tão pouco tempo, acho que era meses, um ano, dois, não chegava a um ano, que está tão pouco tempo na sua vida, merece tanta importância. O que essa pessoa faz? Quem faz, né? Quem faz alguma coisa assim? Ou onde exatamente está esse ponto, né? O que ela faz que te lembra outra pessoa? E aí eu fui ver e estava relacionado a uma outra pessoa muito mais presente na minha vida. Uhum. Então, mas a minha raiva estava indo aqui, Uhum. quando na verdade essa pessoa que chegou na minha vida há tão pouco tempo, que tinha chegado na minha vida há tão pouco tempo, estava só replicando um comportamento que causava em mim uma emoção que vinha de outro lugar. Mas é difícil fazer isso. É. Então vamos lá, jogando esse papo aqui para o mundo puramente organizacional, onde tem uma racionalidade muito grande, as pessoas são, nem vou dizer convidadas, elas são exigidas a serem como, entre aspas, robôs, né? Onde você não pode expressar toda a tua emotividade, senão você é rotulado. Se for uma mulher, é louca, né? Se for homem, é Louca. descompensado, enfim, e por aí vai. E nesse processo do autoconhecimento e reconhecendo-se como parte de um todo, né? Então, e pensando esse bem comum, e lembrando, né, que nem aqui nos nossos outros vídeos a gente tem falado muito isso, né? Nós estamos inseridos em organizações humanas que estão dentro de um sistema capitalista que visa o lucro, que usa o ser humano como ferramenta.
Então, assim, é sim. um ciclo que não fecha, que ele não se amarra direito e ele é incongruente. Só que nós estamos num processo de transformação de mundo. Esse modelo ele vai mudar, ele está caminhando para ser mudado, né? Mas por enquanto temos que conviver com ele. Então, pensando em lideranças que estão despertando para tudo isso que a gente está falando aqui, que vou usar palavras bobas, né? Que dicas, que conselhos que você dá para essas lideranças? Que caminhos elas podem seguir nessa essa trilha de expansão, de olhar para o outro, olhar para a organização, trazer os IDGs para a prática? Simples, né? Básico. Os IDGs, por uma, né, numa primeira análise, eles não apresentam nada de novo Uhum, e, ao mesmo tempo, eles apresentam uma estrutura super profunda e organizada. Então, aí que vem o meu encantamento. É um letramento, porque eu posso falar, eu me refiro a essa estrutura, você se refere a essa estrutura, então a gente tem uma linguagem em comum para conversar. Então, eu acho que isso é um ponto de ajuda. Então, eu falo, vamos desenvolver a bússola interna? Vamos, o que é isso? Tá, 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 tá. A gente tem a mesma linguagem. Como. Eu me esqueci a pergunta. como é que um líder, né, que está despertando para isso tudo, ele pode colocar tudo isso em prática na vida dele de maneira A nova coerente, economia. entre aspas, e simples? Eu não sei se tem uma forma coerente e simples. O desenvolvimento de cada um Uhum, segue um passo, é uma jornada independente, cada um tem o seu repertório, o seu histórico, mas eu acho que só o fato dizem que os IDGs são a ODS zero, né, que é olhar uhum, para dentro. uhum, Então, só o fato de um líder querer olhar como estão cada um desses pontos, fazer uma autoavaliação, de 0 a 10, onde eu estou em cada um desses pontos. uhum. Nós fizemos isso num dos nossos grupos. Cada um olhou e falou onde você está entre das 23 competências. E perceber isso, eu acho que já é um começo. Uau, uma análise honesta, né? Uhum. Bem honesta. E às vezes essa análise honesta, ela pode doer também, né? Você reconhecer e falar, cara, nossa, olha o que eu faço ainda, embora racionalmente eu pense de uma forma, mas minha ação não está sendo coerente com aquilo que eu acho. Conversar sobre o assunto. Tem um outro Uhum, grupo de estudo dos IDGs que nós conversamos sobre cada uma das competências. Para você, o que cada um foi de um jeito, mas enfim, no fim era, é, vamos entender o que significa cada uma dessas coisas, ou sentir, ou vivenciar, ou experimentar cada uma delas. Mas o fato de passar por todas elas e falar assim, uau, eu não tinha pensado nisso. Aí vem alguém e fala, eu acho que é isso, isso, isso. Aí foi nesse exercício que eu percebi que a bússola interna visava o bem comum. E eu falei para eles, falei assim, eu já li isso tantas vezes e eu uhum, precisei dessa troca, onde o objetivo único era, vamos ver o que nós entendemos sobre isso, para perceber que tinha esse item a mais. Então, essa conversa vai trazendo, né, num ambiente onde um ambiente seguro e, ao mesmo tempo, um ambiente onde não exige uma resposta. É só reflexão e percepção, uhum, descascando as camadas lá do que cada um percebe. Aí alguém fala uma coisa, eu falo, eu não tinha pensado nisso. Poxa, que legal. Se você colocar 10 pessoas num grupo e perguntar qual é a sua opinião sobre essa competência, vão vir 10 posições diferentes, uhum. mas com muitas similaridades. E as pessoas podem mudar de ideia só em decorrência dessa troca. Sim. Não, na verdade, não é nem mudar de ideia, mas Ampliar, perceber coisas que ampliar a não tinham visão e percebido. perceber coisa que não tinha visto. Exato. Uhum, Então, voltando, né? Como um líder pode fazer isso? Só fazer essa roda de conversa, uhum, vamos ver como cada um se autoavalia aqui. Uma avaliação anônima, até para não ter. O que nós fizemos no grupo era quem quisesse deixava o nome. Mas como cada um se percebe? O que a gente entende que é cada uma dessas competências? Como a gente aplica essas competências no na nossa equipe, na nossa organização? Onde nós poderíamos mudar
de acordo com o nosso entendimento, o que que a gente poderia mudar na forma como a gente aplica essas competências. Eu acho que isso já dá um impacto profundo Com e assim certeza. de fazer, mas precisa de disciplina. Uhum. Eu estou aqui imaginando alguém que esteja nos ouvindo agora, nesse instante, e pensando assim, cara, que sacada legal conversar com pessoas alinhadas com isso, que também estão pensando isso. E eu não tenho ninguém que tenha esse alinhamento. De que grupos essa pessoa poderia fazer parte? Do grupo dos IDGs. Opa, e como é que ela faz isso? Tem vários. Bom, pode entrar em contato comigo, eu coloco em contato, mas Opa, esses grupos, tem um Grupo Brasil, tem vários hubs estaduais, os hubs estaduais promovem encontros presenciais, então, e se não tiver num estado determinado, a pessoa pode criar um, uhum. pode fazer um hub dentro da organização, é ficar perto e ver o que está sendo dito. Os hubs são Então, sensacionais, né? os hubs são sensacionais. Então, Uhum, tem esse hub, o hub de São Paulo foi onde nós fizemos a autoavaliação. O hub de um outro que não é um hub estadual, mas é um grupo que se formou entre pessoas de vários estados que queriam fazer práticas, foi onde nós fizemos a conversa de cada um deles. E os grupos são assim, 10 pessoas, 15, uhum, 5. Tem alguns que se mantêm, outros que variam, mas é quem quer estar lá. Não uhum. tem. E tem os exercícios também, tem as dinâmicas, tem várias dinâmicas que exercitam cada uma das competências. Hoje à noite eu vou fazer um curso e eu vou aplicar uma das dinâmicas dos IDGs. Não vai se falar em IDG, mas eu vou usar Uhum. uma das Sim. dinâmicas para aplicar, porque estão falando de carreira e propósito, Uhum. mas eu vou usar uma das dinâmicas do ser e do pensar, porque o pensar fala de olhar de perspectiva também, um deles. Então, que são dinâmicas mais estruturadas, que podem ser aplicadas, que no fim trazem isso. Agora, se eu fosse Sensacional. escolher umazinha Hum. das competências, a minha favorita atualmente é a presença. É estar Simples, presente. simples, porém vai contra tudo o que a sociedade, entre aspas, convida a gente a fazer, né? Que é sempre estar fora, né? Uhum. E não estar aqui agora, né? Essa daí é um outro ponto que eu também trabalho bastante que é muito interessante porque assim é muito entre aspas, simples, né? Estar aqui agora, e as pessoas acham que fazem, né? E quando quando elas tomam noção de que não fazem, né? Bom, eu sou um meditador há 30 e poucos anos, e eu trago muito a meditação para palestras, para cursos, workshops e coisa e tal. E às vezes eu faço um exercício de 1 minuto ou dois numa plateia para fazer uma brincadeira, entre aspas, do meditar para sentir o que que acontece dentro de você. Depois de 1 minuto, aí eu pergunto: alguém aqui conseguiu ficar a mente absolutamente quieta? Ninguém, né? Fala, então, é assim mesmo. É assim mesmo. A cabeça da gente funciona assim. E aí vem a coisa da presença no contemplar o que está acontecendo comigo. E aí as pessoas veem que o que normalmente acontece é que quando o pensamento passa, ela gruda nele e vai junto com ele. Então ela vai para outro lugar. E aí acabou a presença. Então o exercício da presença, nossa, é assim, é um desafio maravilhoso. E quando a pessoa começa a fazer, é sensacional. E assim, já tive relatos em empresas e coisas que a gente fez das pessoas dizendo como que isso melhorou a qualidade das reuniões, simplesmente por eu estar ali ouvindo o que o outro está falando. Porque eu tomei consciência que enquanto o outro fala, tem uma voz dentro da minha cabeça já bolando a resposta para o que ele está dizendo e trazendo exemplos e lembrando do livro, lembrando do filme. Tem tanta coisa acontecendo junto, mas quando eu reforço essa presença, isso é sensacional, né? Aí vem a questão da escuta, né? Uhum. Escutar para ouvir o que está sendo dito e não para responder. Exato, exato. E aí tem uma outra coisa que você fala aqui no artigo, que é a questão dos nossos modelos, né? O modelo competitivo, onde nós somos criados dentro dele, né? E o cooperativo, que é uma outra forma de ver o mundo, né?
Então, quando eu estou no o competitivo, eu estou querendo pegar aquilo que o outro falou para fazer uma fala contra, ou para ser melhor que ele, para ganhar dele. Quando eu estou no cooperativo, eu estou num outro modelo, eu quero somar. Nossa, isso que ele falou é muito legal, eu não tinha pensado nisso. E você tem que estar numa humildade interna muito grande, que eu acho que passa por um desapego das tuas certezas, das tuas verdades, e é uma abertura para um mundo muito maior, né? Muito bom. Jô, Eu vou fechar só com uma frase que eu gosto, que legal. é do. Ela é uma frase de um. Ele era CEO da Hanover Insurance Company, chama Bill O'Brien. E essa frase foi usada pelo Otto Scharmer para praticamente fundamentar a teoria U, que Uhum, fala o seguinte, né? O sucesso de uma intervenção depende da qualidade interior do interventor. Então, um interventor presente vai ter uma intervenção de uma determinada forma, uhum, diferente de um interventor olhando outras coisas. E para todas as outras qualidades, né? Eu trouxe a presença, mas a atenção, mas pode ser qualquer outra coisa. Então, e aí que vem a questão, né? Por que que às vezes tem uma empresa quebrando, vem e muda o presidente e muda tudo? muda tudo. Porque aquela qualidade interior daquela pessoa intervindo naquela circunstância, naquele ambiente é diferente. Sensacional. Jô, querida, gratidão imensa por esse papo aqui. Eu espero que esse papo dê luzinhas para muita gente. Eu também. Gratidão. E você que ficou até Eu que te aqui, agradeço. gratidão mútua. Você que ficou até aqui, leia o artigo da Juliana na íntegra, está muito legal, assim como todos os outros artigos dessa edição 134 e da anterior, as duas falando sobre IDGs. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam se beneficiar dele. E como sempre, nos encontramos no próximo vídeo. Beijo no coração, pessoal. Até breve. E aí, gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, a reciprocidade que eu te peço é você curtir esse vídeo, deixar um pequeno comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, assim como você, se interessam pelo desenvolvimento humano. Inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações sobre novos vídeos que estamos fazendo. Se você busca conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, considere assinar a revista Coaching Brasil. Estamos há 10 anos no mercado, 121 edições, muitos temas que vão agregar muito valor à sua carreira, ao seu pensamento, às suas reflexões. Venha conosco. Como assinante premium, você pode acessar todas as nossas edições e você paga apenas R$ 29,90 por mês.